Queridos, eu vou sempre repetir, toda vez que tiver a oportunidade de estar aqui, da alegria, do privilégio, do regozijo, do júbilo que eu tenho em poder estar aqui nessa igreja que é tão amada, é a Igreja do Coração. E é tão interessante que eu particularmente me sinto assim, tão à vontade aqui, que eu faço essas coisas. Eu chego, eu canto no louvor, aí eu vou pregar, né? Ou seja, a gente faz isso onde a gente se sente em casa. E eu me sinto tão em casa que quando o pastor Roster fez esse honroso convite para estar aqui com os irmãos no culto, na sequência expositiva dos milagres de Jesus, ele mandou para mim logo uma fotozinha assim com o nome Bartimeu, o cego de Jericó. E eu achei aquilo legal demais. E na hora me veio à mente uma música, uma canção, que há muitos anos eu cantava com o meu irmão e o meu pai, há muito tempo atrás. Depois, no quarteto, que nós participamos, mas dueto mesmo a gente nunca fez, porque eu acho que fica até feio. Mas eu lembrei da música e eu queria então chamar o Luciano aqui para a gente cantar, porque é a música da história do cego Bartimeu, que é a história da sequência que Deus então reservou para ser a exposição dessa noite. Então, eu não tenho o dom de tocar o violão, pelo menos nunca foi reconhecido pela igreja, porque os dons são, né, reconhecidos pela igreja, mas, pega o outro lá, mas é uma música, me parece que ela faz até uma aplicação tão joia da história da cura do cego. Eu queria mesmo era pôr esses negócios na orelha, apertar os botões, mas essa parte eu não sei.
disse: vai, porque curado estás outra vez, outra vez. À espera de alguém estamos que possa curar nossa dor. Vinde todos cansados e tristes, descanso enfim gozarei. Conhece os nossos problemas e a todos quer dar solução. O Deus que criou toda a terra e céus sonda o meu coração. E disse: pois tua fé te fez curar. E disse: vai, porque curado estás outra vez, outra vez, outra vez. Amém. Convido então aos irmãos e amada igreja que abram as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 10, para que então nós leiamos essa história introduzida pela canção. Marcos 10. A partir do verso de número 46 e até o final. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora. Até aqui. Senhor, mais uma vez a tua palavra foi lida. Ela é a tua palavra. E o Senhor, Pai,
pela bondade do Espírito Santo, o Senhor faz a tua palavra reconhecida nos nossos corações. E eu queria pedir isso aqui. Primeiro, que o Senhor me esvaziasse dessa minha condição tão decaída e tão falha. E o Senhor pudesse então permitir que eu não distorça o texto, mas que o Senhor, pela tua unção, me use. Mas também eu quero pedir pelos corações dos meus irmãos, que sejam aqui aqueles coraçõezinhos preparados, como aquele terreno fértil, que é completamente preparado para receber uma boa semente. Que o teu Espírito Santo faça isso, e que então os nossos corações todos recebam a boa semente e frutifiquem, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, são muitos os milagres do Senhor Jesus, mas há alguns que são mais conhecidos, não são? Esse da cura do cego de Jericó já virou muitas músicas. Essa aqui é só mais uma, não é verdade? É linda a história, ela é rica em detalhes, ela é narrada nos 3 evangelhos sinóticos, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas narram essa história, e eu penso que a gente pode estudar aqui junto, para extrair talvez lições que o texto quer dar para nós. Eu gosto muito de ler as Escrituras à luz de Romanos 15. Romanos 15, no verso 4, nos é dito que toda a Escritura, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. O que foi revelado, o que está escrito, a redação que está aqui, os detalhes, são para nós, para que por esse ensino nós tenhamos esperança. Sabe, queridos, quando eu olho para a estrutura do cego Bartimeu, eu vejo um homem debilitado e falido em várias áreas da vida. E parece que são nas áreas mais sensíveis da vida. Vejam só. Bartimeu era debilitado na área da saúde, porque ele era cego, queridos. Ele não via. A gente não tem autoridade das Escrituras para poder saber se ele nasceu cego ou se tornou, mas às vezes quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. Eu fico com a sensação de que Bartimeu já viu, mas foi acometido de alguma doença dessas que vão nos olhos e cega, queridos. Ele era cego. Querem uma área mais sensível do que a saúde? Às vezes, a gente até nos cumprimentos brinca assim, né? E aí, como é que você está? Não sei o que. A pessoa fala assim: rapaz, tendo saúde, está tudo bem, não é verdade? Bartimeu não podia dizer, porque na área da saúde ele está doído, doente, ele é cego. Mas não é só esse aspecto, tem um outro que me chama a atenção. É que Bartimeu passa ali grande parte do tempo, não sei se ele mora ali, mas diz que ele fica à beira do caminho. Ele é um homem que fica à beira do caminho, mas é um negócio engraçado, porque o mesmo texto diz que ele é Bartimeu. Bartimeu não é em si um nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu. E ele era o quê? Ele era filho de Timeu. Então, ele era uma pessoa meio sem identidade. Já viu gente assim? Que tem uma pessoa que aos olhos da sociedade é um pouco mais importante, então a pessoa passa a não ter nome. Ela não é nem mais. Quem que é fulano? Não, é a esposa do... Ah, é a esposa do... E ela perde o nome, vira a esposa do... E esse aqui, não, ele é o pai do, ou é o filho do. E eu olho aqui e vejo por trás uma grande crise, talvez, da estima, da afirmação. Ele não é ninguém. Talvez usando a própria expressão que nós usamos atualmente, né? É um Zé Ninguém. Quando se dirigem a ele, um pouco de referência que se tem não, ele é o filho do Timeu, porque ele mesmo em si não tem significância.
na saúde, mas ele tem crise de existência. Parece que ele nem nome tem, em nada ele é referenciado pelos outros. Mas tem mais. Diz o texto que ele era um mendigo. Crise financeira. O fundo do poço de uma estrutura financeira é Bartimeu. Ele é mendigo. Ele não tem nem o salário mínimo para poder falar mal do salário mínimo. Ele não tem nada. Ele é um mendigo. Mas além de uma crise na saúde, a falência de Bartimeu é nítida. Além de uma crise na essência, ele é um Zé Ninguém, ele é um sem identidade, ele é referenciado pelos outros. Além de uma crise financeira, ele é quebrado, queridos. Não tem nada, não tem pensão, nada. Ele ainda é menosprezado, ele é objeto de zombaria. Porque o texto diz que quando ele levanta a voz para tentar ter uma voz que seja um pouco diferente, ou para que alguém possa ouvir e ter compaixão dele, o que ele recebe de todos os que estão à sua volta é o quê? Cala a boca, mendigo. E aqui me parece que a gente pode enquadrar todas as diversas crises de relacionamento, onde a nossa voz já não é mais ouvida, onde o máximo que ecoa daquilo que a gente tenta falar é um alto e sonoro cala a boca, que é melhor para todo mundo. Essa estrutura da vida de Bartimeu, me parece que aqui em pelo menos 4 áreas, ele é completamente falido na saúde, na sua identidade, na financeira e nos relacionamentos. Eu fico pensando, será o que isso quer dizer para nós? Deixa eu fazer um paralelo aqui, nesse próprio capítulo. Vocês sabem qual foi? Não vale colar. Vocês sabem qual foi um encontro anterior? Só eu que posso. Um encontro anterior que Jesus teve nesse capítulo com uma pessoa que não seja os seus discípulos. Vocês sabem qual foi o encontro anterior que Jesus teve? Me parece que isso lança luzes para nós sobre a didática do Senhor Jesus. Sabem quem foi que Jesus encontrou logo antes de encontrar Bartimeu? Ele encontrou aí em Marcos, no capítulo 10, no verso 17, é a história do jovem rico. Procura ele, nós não vamos ler porque não é o nosso texto, eu quero apenas chamar a atenção para isso. Quando você vai lá em Lucas 18, onde tem a mesma narrativa, imediatamente antes da história com o cego Bartimeu, o Senhor Jesus se encontra com um jovem de posição na sociedade. A Bíblia faz questão de dizer que ele é de posição. E ele é uma pessoa de família. E ele é uma pessoa que é cumpridora legalista ali da lei. Ele é uma pessoa muito rica. Não é interessante, no mesmo capítulo, na sequência de encontros, o Senhor se encontra com um que ele está na crista da onda da nata social. Ele é uma espécie de referência de todos, porque parece que ele não só é de posição, como parece que ele é bom, como ele ainda tem muito.
Só que vocês sabem como é que termina a história do jovem rico. Termina a história de alguém que o Senhor Jesus amou, mas que não foi salvo, porque o seu coração estava exatamente no sucesso que ele tinha nas diversas áreas da vida. Vejam o que eu penso que as Escrituras estão revelando aqui para nós. Às vezes, queridos, quando crises da saúde se estabelecem na nossa vida, e nós somos levados àquele nível que é um nível até de desespero, eu perdi a visão. Ou momentos em que nós somos como que deixados sem identidade, ninguém se dirige a nós, nem mesmo pelo nosso nome, somos quando muito primo daquele de alta posição, irmão daquele que é tal coisa, filho daquele que já foi alguma coisa, nós não temos identidade. Ou quando Deus, na sua soberania, faz com que na estrutura do pilar financeiro, de uma coluna de definição, nós somos levados ao 0,001. Porque alguém deu ali R$1 para você tomar um café. Esse é o mendigo. Ou quando os nossos relacionamentos estão completamente arruinados, a ponto de que o máximo que nós percebemos levantando é um sonoro cala-boca. Eu penso que Deus, quando provê para nós essas crises, em quaisquer dessas áreas, ou em algumas, ou em todas, é porque Ele está preparando um terreno fértil para a salvação. Vou falar de novo. Eu não estou aqui para tripudiar da sua dificuldade. Eu estou aqui para lhe dizer que o que colocou aquele homem naquele lugar, o que trouxe aquele homem tamanha intrepidez, o que fez com que o Senhor dos Senhores parasse ali para conversar, esse homem ao final fosse curado, salvo, é uma estrutura de debilidade e de fracasso nas áreas mais caras da vida. Sabem por que eu estou dizendo isso? Porque o texto começa dizendo que uma numerosa multidão estava caminhando com o Senhor Jesus, mas o texto vai revelar que teve um que se encontrou com o Senhor Jesus de um jeito diferente. E sabe por que esse encontro surgiu? Porque ele era cego, porque ele era mendigo, porque ele não era ninguém e porque os relacionamentos estavam destruídos. Essa história narrada, ela começa com um momento em que talvez todos nós não gostaríamos que chegasse para nós. Então eu quero fazer uma pergunta. Em Marcos 10 ou em Lucas 18, quem você queria ser? O cego mendigo ou o rico de posição? Hã? Quem você queria ser? No sério. Bem, Roberto, se eu não conhecesse o final das histórias, eu queria ser o rico de posição. Mas conhecendo o final das histórias, eu dou a minha mão à palmatória. Quem é abençoado aqui na passagem, quem tem a vida transformada, quem tem a eternidade mudada, é o cego, mendigo, sem identidade e zombado pelos que estão à sua volta. Querido, se você não entendeu, o meu ponto é um só, pelo amor de Deus. Reconheça que o auge das crises que se estabelecem na sua estrutura de vida, na verdade, podem ser grandes oportunidades para que você busque o Senhor Jesus, mas busque o Senhor Jesus com toda a sua força, com toda a intrepidez, com toda a sua alma, com todo o seu desejo. Prestem atenção, essa estrutura de crises em pessoas que estão transformadas pelo Senhor Jesus, ela não é um privilégio dessa história aqui. Quem aqui sabe, que mulher aqui sabe o que é ter 12 anos de um fluxo contínuo hemorrágico?
Uma mulher sabia, esse fluxo a levou com fé às orlas do Senhor Jesus. Quem aqui sabe o que é você ter um filho que desde a tenra idade um negócio esquisito se apodera dele e lança o menino no fogo? Quem sabe o que é isso? Aquele homem no pé do Monte da Transfiguração, que recebe o Senhor Jesus descendo, ele sabe, e ele atravessa por todos, e ele vai em busca do Senhor Jesus. Quem aqui sabe o que é padecer de uma enfermidade por 38 anos, em que você nem levantar consegue, não há ninguém por você, ninguém nem te ajuda? Quem sabe? Quem aqui sabe? Pois aquele homem no tanque de Betesda, ele sabe. Ele está ali há 38 anos, enfermo. Quem aqui sabe o que é você ter uma filha horrivelmente endemoniada? Aquilo é um transtorno eterno, mas você é tida como indigna de receber as próprias bênçãos do Senhor, porque você não é judia. Você se sente uma escorraçada da sociedade, aquela pessoa que olham transviado para você, de tanto que você é esquisita, pela sua história, pelo abuso, pela decepção, que você foi abandonado por qualquer coisa, e a crise está na sua casa. Quem sabe o que é essa crise? A mulher cirofenícia sabe. E um passo atrás do outro, nós vamos percebendo a seguinte questão que eu queria chamar a vocês. Há alguma dessas áreas, queridos? Saúde, identidade, financeira, relacionamento, que está numa profunda crise? Talvez abram-se duas opções. A primeira opção é você se rebelar contra esse Deus do universo, que é o que muitas pessoas fazem, que é o que Bartimeu poderia ter feito. É esse Jesus Nazareno, que estão dizendo que é Messias, que é Filho de Deus. Isso é tudo balela. Se tivesse Deus, eu era cego. Se tivesse um Deus de verdade, eu era mendigo. Se tivesse um Deus de verdade, eu era um Zé Ninguém. Se tivesse Deus de verdade, todo mundo à minha volta zombava de mim. O caminho da rebeldia é um caminho que quer assaltar o nosso coração pelo velho homem. Porque nós não compreendemos circunstâncias, situações, fragilidades, decepções, angústias, chateações, provações, aflições, e nós começamos a dizer: isso é uma conspiração do universo, isso é um absurdo, e você quer chutar todos, e você quer destruir todos, e você se rebela contra Deus. E parece que o grito aqui do texto para nós é: se você tem em alguma dessas áreas, em todas essas áreas, ou em uma das áreas que eu não citei aqui, uma profunda crise estabelecida, eu vou lhe dizer, queridos, olha para isso como sendo uma grande mola propulsora que vai te lançar a uma busca intrépida, intensa do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Quando nós conseguimos alcançar essa dimensão, vai mudar a forma pela qual nós encararemos as circunstâncias e as imprevisibilidades da vida. Na verdade, são oportunidades para a gente sair da nossa zona de conforto e gritar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E não aquele grito da hiena que com síndrome fala: ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar, só comigo, só comigo. Não é esse o grito. Queria então lhe instar a entender todas essas questões como grandes combustíveis para incendiar a sua alma em buscar o Senhor Jesus. Mas aí vem então a segunda pergunta: como é que se busca o Senhor Jesus? E eu gosto
Eu gosto de Bartimeu. Porque Bartimeu é objetivo, mas ele é profundamente teológico e verdadeiro na busca ao Senhor Jesus. Queridos, prestem atenção, se tem um jeito que nós precisamos buscar o Senhor Jesus, é Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Fechou. O cara explicou aquilo que a gente leva um ano na escola dominical para explicar para as pessoas. Quem é Jesus, sua natureza, seus atributos, quem somos nós, o que nós merecemos e o que nós podemos esperar do Senhor. Rapaz, ele resume isso daqui. Porque ele sabe, ele busca o Senhor Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi. Não sei se vocês sabem, essa é uma expressão que indica o Messias. O Messias viria da linhagem de Davi, seria o filho de Davi, o descendente, ele restauraria as coisas, ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus. Esse homem, ele vai buscar o Senhor Jesus, não é numa conceituação transviada, equivocada, é um mestre, é um mago, é um moralista, ele é um guru, ele é um filósofo, ele é um mestre qualquer, não sei, ele diz: Jesus, filho de Davi. Aqui ele está puxando toda a estrutura da revelação do Velho Testamento, que indica que viria um cujo governo estaria sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele sabe que esse é o de Isaías 53, é o servo, é o justo. Ele sabe que aquele é que o castigo que viria sobre ele nos traria paz, porque as nossas iniquidades lançadas sobre ele, ao Senhor iria moê-lo, enfermar pelas nossas transgressões, mas ele veria o fruto do penoso trabalho e ficaria satisfeito, porque justificaria muitos. Esse cara, ele chama Jesus como Messias, Filho de Deus, ele sabe quem Jesus é. É assim que se busca o Senhor Jesus. Você busca o Senhor Jesus buscando conhecer quem Ele é. O que significa ser o Messias, o que significa ser o Filho de Deus, o que significa redenção, salvação, propiciação, justificação, glorificação. É o que Jesus faz. Jesus, Filho de Davi. Ele sabe quem é. E busca. Mas Ele também sabe quem Ele é. E eu gosto também disso daqui. Porque, queridos, essa expressão, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim, esse é um pedido que é feito, sabe por quem? Por quem não merece. Por quem não tem nada para dar em troca. Senhor, me ajuda aqui, que eu vou fazer muita coisa para o Senhor. Olha, eu vendo, eu faço tanta coisa, eu vou construir até o carrinho de mão, eu carrego o Senhor, eu faço e aconteça. Ele vem na perspectiva de quem não merece e não tem nada para dar em troca. É isso que está por trás da expressão compaixão e misericórdia. É você esperar daquele que é quem você sabe que é. Ele é o Deus encarnado, o Messias prometido, é o Filho de Davi, e ele sabe quem ele é. E aqui eu quero fazer uma ponte com aquela minha primeira parte. Queridos, me parece que no auge das nossas crises, o Senhor nos prepara para entender quem Ele é e quem nós somos. Lembram qual foi o problema do jovem rico? Ele procura o Senhor Jesus, ele quer a vida eterna, ele quer caminhar. O problema é que ele é um cara de posição, ele é muito articulado, ele é um cara que tem muitos bens. E aí, quando então o Senhor o coloca à prova quanto ao seu coração, para ele vender o que tinha e seguir a Cristo, ele não dá conta. Porque Jesus é bom demais, mas não é único assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos.
Quando o Senhor nos mói, nos humilhando, é na enfermidade, é na indiferença da nossa identidade, é na crise financeira, ou quando Ele nos mói nos relacionamentos. Muitas das vezes eu percebo essa estrutura do Senhor dizendo: humilhai-vos, queridos, sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno eu exalte. Porque o Senhor resiste quem é soberbo, querido. É ruína, mas aos humildes Ele exalta. Porque o que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Esse o Senhor não despreza. E parece que quando o Senhor engendra, permite ou estrutura essas grandes crises, parece que elas têm aquela função do espinho da carne que o apóstolo Paulo diz tão bem. Rapaz, esse negócio não deixa eu me ensoberbecer. E eu reconheço então que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. E eu queria com esse link dizer a você que talvez uma das maiores provas do amor de Deus é enquanto você está sendo um filhinho levado, enquanto você está sendo um filhinho meio lentinho, enquanto você está quando você está sendo um filho de qualquer forma envolto em descaminhos, Ele permite e traz essas coisas na expectativa de que elas irão fazer com que você vá literalmente na lona na hora de buscar o Senhor. Senhor, Tu és Deus, o Messias, tem misericórdia de mim. Ele sabe quem Ele é, não tem nada para dar em troca, Ele não vai fazer nada, Ele tem que apelar para o único que tem poder, fazer algo que não precisaria fazer, por puro amor, que isso é misericórdia. Mas tem, na minha opinião, ainda um detalhe aqui na forma como a gente deve buscar o Senhor. Ele busca, como eu disse, de uma maneira profundamente teológica e perfeita. Ele sabe quem é Jesus, Ele sabe quem Ele é, mas preste atenção no que eu vou dizer. Ele se desembaraça daquilo que pode atrapalhá-lo de chegar ao Senhor Jesus. Agora preste atenção. Quando Jesus parou e disse: chamai-o, chamar o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te. O verso 50 diz assim: lançando de si a capa, ele levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esse cara era mendigo, era cego. O que ele tinha? Rapaz, normalmente o cara tem ali a sua capa. Veja o paralelo. Há um jovem rico, procura o Senhor. Ele diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz: rapaz, você sabe os mandamentos? Ele fala: rapaz, eu sei. Então vai, deixa a capa, deixa tudo que você tem. Ele vai embora triste porque ele tem muita coisa, então ele não deixa. O cego de Jericó, ele deixa tudo que ele tem para ir ao Senhor Jesus. O cego de Jericó faz. No auge de todas as crises, no auge das zombarias, aquele homem, ele se despe da sua capa, ele dá um salto. E olha aqui, para um cego soltar a capa, dar um salto. Pensa na fé desse sujeito. Queridos, eu estou convicto que é assim que a gente busca o Senhor. Nós precisamos conhecer quem Jesus é. Nós não podemos ouvir falar, nós temos que adentrar as Escrituras, nós temos que entender quais são esses processos de alguém que é 100% homem, é 100% Deus, e se doa numa cruz, sendo nós ainda pecadores, por um amor que a gente jamais vai compreender, e Ele compra para nós a salvação. Somos reconciliados com Deus pela justiça de Cristo.
Quando nós entendermos isso, as crises nos ajudarão a perceber o quanto não somos nada, o quanto não há mérito em nós, o quanto a casa cai e a gente fica completamente sem estrutura. E nesse momento, queridos, busque o Senhor. E eu não sei se surgir qualquer coisa que vai ser empecilho. Podem ser coisas que temos, podem ser pessoas à nossa volta. Muitas pessoas vão tentar de alguma forma nos impedir, coisas que trazemos, pecados de estimação. Queridos, a hora de buscar o Senhor Jesus, conhecendo quem Ele é, sabendo da nossa completa limitação, esperando na sua misericórdia, é a gente se desembaraçando de tudo que possa nos impedir de chegar ao Senhor Jesus. Esse cara salta, ele joga a caba fora, o patrimônio que ele tem ficou para trás. Quando ele vai buscar o Senhor Jesus. Como é que você encara as crises? Eu ouvi uma mensagem de um pregador norte-americano, e ele então dizia que lá no presbitério deles, eles resolveram um dia entre os pastores fazerem um culto de louvor a Deus pelas famílias, pelas esposas. Os pastores queriam, negócio entre eles, não é nada de outro planeta, mas entre eles. Iriam com as esposas, então cada um ia de surpresa ter um momento, então no culto que ia lá, né, poder falar, né, da sua caminhada, da esposa, louvar a Deus, fazer uma oração, um negócio interessante, especial. Aí ele disse que eles se depararam com um problema, que era um pastor, porque sabidamente ele tinha então um relacionamento muito difícil dentro de casa. A esposa não acompanhava, não incentivava o ministério, ao contrário, era contra, e a olhos vistos se sabiam daquelas dificuldades, um negócio muito difícil. Então o que os pastores fizeram? Marcaram o culto de louvor a Deus pelas esposas para o período de férias do colega pastor. Então fizeram, e aí na pregação ele conta que quando foi aquele encontro, eles estavam lá todos com as suas esposas. Quem chega? O pastor de férias. Chega, sozinho. E aí ele fala então que naquele momento a turma fica assim meio, né? Quem foi que avisou? E então eles estão ali naquele momento, naquele culto, e começa, e não ia deixar de ter. E ele então conta que lá no meio, na sequência dos pastores que então pegavam a palavra e diziam alguma coisa, aquele pastor ali só, ele então levanta a mão, diz: eu também quero dar uma palavra. E ele vai lá para frente. Então eu, ouvindo o pregador que estava contando a história lá do presbitério dele, ele disse que aquele homem começa dizendo: eu vim aqui também para poder louvar a Deus pela minha esposa. Eu antes queria dizer que eu entendo o cuidado dos irmãos, marcaram nas minhas férias, mas eu fiquei sabendo, estou feliz de estar aqui. E eu vim para louvar a Deus pela vida da minha esposa. Eu posso dizer aos irmãos que quantas madrugadas, quantos momentos completamente debruçados na dependência do Senhor, para poder manter esse matrimônio que tem todas as dificuldades que vocês sabem. Mas eu sei que talvez se não fosse essa crise que aos olhos de vocês é o grande atravanco e tragédia do meu ministério, se não fosse, talvez eu não conheceria profundamente o Senhor Jesus como eu conheço. Porque é nele que eu sou suficiente para a vida. E eu sei que nada fugiu do controle dele. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa.
E esse tipo de louvor a Deus pelas crises que são capazes de nos levar para mais perto do Senhor, em grau e profundidade, independência, parece que não é uma oração tão comum. Mas parece que é o que acontece no texto. Porque Bartimeu, no auge das suas complicações, ele busca intensamente o Senhor, deixando todas as coisas. E aí agora nós vamos para o final do texto, para a gente terminar. Acontece essa conversa especial e o milagre. Não é isso? Bartimeu levantou, o Senhor Jesus chegou, e o Senhor Jesus então diz: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: pode ver. É isso que está aí no texto? O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse o quê? Eu pergunto para vocês, qual é o milagre, queridos? Qual é o milagre? Eu gosto dessa expressão do Senhor Jesus. Ele conversa, ele traz para si. O Senhor Jesus é relacional, ele é intimista. Bartimeu agora é um cara que ele já demonstrou o seu conhecimento, a sua fé e o seu desprendimento. Ele quer, o Senhor Jesus, ele está ali. Mas quando ele pede, queridos, talvez seja como muitos de nós, que a gente vem no auge das nossas crises, buscar o Senhor como se fosse para a gente resolver aquele problema. E o Senhor Jesus tem uma solução, e Ele tem uma resposta que é muito, muito, muito maior do que aquilo que a gente pensa ou pede. Porque é assim que o Senhor age. Quando o Senhor olha para aquele rapaz e diz: a tua fé te salvou, 2 milagres acontecem. Por isso nós demos um bypass aqui, não é só um. Hoje é o estudo dos 2 milagres, porque o texto vai dizer que imediatamente ele tornou a ver e ele seguia Jesus estrada fora. Esses são os milagres, queridos. Prestem atenção, muitas das vezes no auge das nossas crises nós ficamos muito enfermos, então a gente até vai buscar o Senhor Jesus e a gente quer ser curado. Ou então a gente quer que a gente seja alguém. Ou então a gente quer que a gente deixe de estar na lama financeira e passe para a crista da onda financeira. Ou então que aquela crise de relacionamento, onde já está no esquema do cala-boca, que se acabe. E prestem atenção para ninguém sair daqui com uma instrução equivocada do que eu estou enxergando no texto. Nós não estamos dizendo que as crises são grandes oportunidades que Deus dá para a gente buscá-lo para sanar a crise. As crises são as grandes oportunidades que Deus nos dá para que a gente busque o Senhor e tenha resolvido a vida. Resolveu a vida. É muito diferente. É muito triste quando pessoas passam a buscar o Senhor por conta das suas crises, e no momento em que são aquinhoadas pela bondade de Deus, elas viram as costas e vão. Uns anos atrás, aqui mesmo nessa igreja, eu me lembro quando nós acolhemos um casal, e eles tinham um diagnóstico médico de infertilidade. Não tinha jeito. Lembro como eles se aproximaram, e foi muito joia, né? Eles vieram, e muitos aqui, choraram com eles, e nós oramos, e algumas irmãs em especial abraçaram aquele casal. Foram meses de oração. Queridos, ela engravidou. Louvado seja o Senhor. Eles tiveram um filho e nunca mais voltaram à casa do Senhor. Qual é a sua expectativa em buscar o Senhor? Qual é?
Eu vou dizer para vocês, para mim, qual é o milagre. Esse cara torna a ver, mas ele segue Jesus. Eu olhei, tanto lá em Mateus, quanto em Lucas, quanto aqui, eles usam esse verbo que ele segue Jesus. Eu achei esse um negócio muito interessante, e eu não sou estudioso de original, porque eu não sei nada dos originais, mas hoje em dia a gente tem uns aplicativos que ajudam, e é muito interessante. Quando eu entrei para ver esse significado dessa palavra seguir, e eles põem 2 significados. Um seria seguir alguém que precede e juntar-se a ele como seu assistente. 2, juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se ou ser um seu discípulo. Esse homem, queridos, talvez a estrutura de vida dele foi: eu sou mendigo porque eu sou cego, porque se eu não tivesse ficado cego eu trabalhava, e se eu trabalhasse eu ia juntar, e se eu não fosse cego eu ia casar, se eu não fosse cego as pessoas olhariam para mim, se eu não fosse cego me dariam um nome, se eu não fosse cego. No momento que ele encontra o Senhor Jesus, o negócio é tão acima das expectativas que qualquer um pode ter, que ao invés desse cara ficar livre dos olhos e voltar para casa e falar assim: eu agora vou trabalhar, eu agora, cadê a Maria? Mariazinha, eu agora estou vendo, e agora? Não, esse homem, ele deixa tudo para seguir o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. As estruturas de crise, eu penso, elas são para nos deixar com um espinho na carne, que nos esbofeteia, que nos leva na lona e que traz com maior facilidade uma doutrina que é verdade para todos. Estamos todos perdidos, rumando a galope para o inferno, e se não tiver uma mudança que só o Senhor Jesus pode fazer, nós estamos eternamente condenados. E a crise nos ajuda a interiorizar como nós somos falíveis, como nós não conseguimos dominar um passo adiante do nosso curso. Preste atenção, as crises, elas devem sim nos fazer entender quem é Jesus, conhecê-lo em essência, teologicamente adequado, buscarmos o Senhor, reconhecendo quem nós somos. Nós não botamos Deus na parede, Ele não tem que nos curar, Ele não tem que nos fazer ninguém, Ele não tem que nos dar dinheiro, Ele não tem que resolver nossos relacionamentos. O Senhor, o que Ele faz é ouvir a nossa petição: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. O Senhor pode intervir. Abandone o que você tem para conhecer o Senhor Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você, no auge dessa expectativa que as suas dores talvez te levem ao Senhor Jesus, espere para se surpreender com aquilo que de fato Ele quer restaurar. É a nossa vida, para ser dele. Bartimeu, que parece que não tinha nada em troca para dar, não tem. O que ele dá em troca para Jesus, queridos? A vida. Ele agora é discípulo de Jesus. Não tem jeito. Quem encontra o Senhor Jesus desse jeito, não tem jeito. Vai seguir o Senhor Jesus. E eu quero fazer questão de dizer isso, para terminar com uma história que eu ouvi há coisa de 2 semanas, e depois eu fui pesquisar e achei muito curiosa. Acho que tem a ver com o texto. E é de uma senhora chamada Fanny Crosby. Não sei quantos estão familiarizados com esse nome. Quando a gente abre os nossos hinários, não tem o Fanny, né? Tem o Fzinho lá, mas nós vamos ver embaixo de muitos hinos esse nome, Crosby. A Fanny Crosby nasceu e com 1 mês de vida, ela teve uma doençazinha que podia fazê-la cegar. E aí eles foram a um médico que errou, queridos. Ele botou um remédio errado no olho dela e ela ficou cega. Mas aí não foi só isso. Quando ela tinha 1 ano de idade, o seu pai morreu, queridos. Ela não conheceu o seu pai.
Aos 9 anos, por conta de uma dificuldade com a sua mãe, ela foi morar com a avó. E a avó lia a Bíblia para ela. Foi onde ela começou a aprender sobre o Senhor. A Fanny se casou. Teve um filho. E ele morreu, queridos. O único filho. Aos 45 anos, Fanny Crosby começou a escrever hinos. E nos artigos que eu li, eles não sabem a quantidade precisa. É entre 8 mil e 9 mil hinos. Não sabem porque ela usava pseudônimos. Ela não queria botar tudo ali no nome dela. E se vocês não sabem quem é Fanny Crosby, ela foi até os 90 e poucos anos, cega, queridos. Ela não voltou a ver. Mas o Senhor Jesus a encontrou. Sabem por que ela é nossa amiga? Porque, por exemplo, foi Fanny Crosby que escreveu: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Erro médico, cego, órfão do pai, perdeu o convívio com a mãe, enterrou o único filho, mas encontrou o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar, queridos.